Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Prezados católicos, consideremos a oração da coleta da missa de hoje. Aumentai em nós, Senhor eterno e onipotente, a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar os efeitos da vossa promessa, fazei-nos amar os preceitos da vossa lei. Como vemos na coleta de hoje, a Santa Igreja nos faz pedir um aumento de fé, de esperança e de caridade. Ela nos faz também pedir que amemos os preceitos divinos para que possamos alcançar o que Deus nos promete, a salvação eterna. Fé, esperança e caridade, caros católicos, são as três virtudes teologais. Quer dizer, as três virtudes que se referem diretamente a Deus, que nos unem diretamente a Deus. Vejamos brevemente cada uma dessas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. A fé é a virtude sobrenatural pela qual aderimos com a nossa inteligência a tudo o que Deus nos revelou, em virtude da autoridade de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. A fé é uma virtude sobrenatural, quer dizer que ela nos é dada por Deus, ela é infundida por Deus em nossas almas. A fé é uma virtude que se encontra na inteligência, inteligência que é uma faculdade espiritual e não sentimental. Portanto, a fé não se confunde com um sentimento. A fé é um ato da nossa inteligência, é a adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus. As verdades reveladas por Deus estão contidas na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, que são as duas fontes da revelação. E essas verdades nos são transmitidas a partir da Sagrada Escritura e da tradição da Igreja pelo magistério eclesiástico, quando ele é um magistério infalível principalmente. Dissemos há pouco que as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. A fé se refere a Deus enquanto Ele é a verdade, com V maiúsculo. A fé se refere a Deus enquanto Ele é a verdade absoluta. Como diz nosso Senhor, ego sum veritas, eu sou a verdade. Quando a verdade absoluta nos fala, temos a obrigação de aderir, a obrigação de aceitar, porque a verdade absoluta conhece todas as coisas, não pode se enganar nem nos enganar. Nada mais conforme a razão humana do que aderir ao que Deus fala, do que aderir à revelação divina. E aderindo ao que Deus fala, nossa razão é elevada e enobrecida. Ela pode conhecer verdades que não conheceria com as suas simples forças naturais. E sabemos, caros católicos, por inúmeras provas, por milagres, por profecias e pela própria história da Igreja Católica, que Deus nos falou. Nós sabemos, sem dúvida, que Deus nos falou. E Ele falou fundando a religião católica, a única verdadeira, fora da qual não há salvação. Na coleta, pedimos o aumento da fé. Vejamos, em linhas gerais, como podemos perseverar e crescer na fé. Devemos, antes de tudo, pedir a Deus que nos conserve na fé católica, pois a fé é, antes de tudo, uma graça dada por Deus. Sem a fé verdadeira, é impossível agradar a Deus, como nos diz São Paulo. Peçamos então a Deus a graça de ter essa fé firmíssima. Devemos pedir, como os apóstolos, Senhor, aumentai a nossa fé. Não se trata de aumentar uma sensação qualquer,
mas de pedir maior prontidão para acreditar nas verdades reveladas por Deus. Trata-se de pedir maior docilidade a Deus. Devemos rechaçar para longe tudo que possa colocar em perigo a nossa fé. Leituras perigosas ou filmes, séries, novelas perigosas também para a nossa fé. E são perigosas essas coisas não só quando contém algo diretamente contrário à fé, mas também por favorecer uma mentalidade mundana ou simplesmente uma mentalidade superficial, sendo a superficialidade um dos males dos nossos tempos de redes sociais. Outro perigo a ser evitado é a soberba intelectual. Lembrarmos-nos também de que os ambientes mundanos vão pouco a pouco enfraquecendo a nossa fé e devem ser, portanto, evitados. Para perseverar na fé, caros católicos, é preciso combater eventuais tentações contra ela, fazendo um ato de fé imediatamente e distraindo em seguida o pensamento. Na hora da tentação contra a fé, não é o momento de discutir com ela ou dar razões para acreditarmos, pois nossa inteligência está, nesse momento da tentação, perturbada, não conseguirá encontrar as respostas adequadas. Na hora da tentação contra a fé, devemos então fazer um ato de fé, ocupar nossa inteligência com outra coisa legítima. Devemos, para guardar a fé e crescer nela, estudar a nossa santa religião, lendo bons catecismos, como o Catecismo Católico Popular do Padre Spirago, como o Catecismo de São Pio X, por exemplo, ou ainda o Catecismo Romano do Concílio de Trento. Lendo livros clássicos de doutrina católica. Cada um procure aumentar o próprio conhecimento da religião católica, aumentar a sua cultura católica de um modo geral, segundo as suas condições. Devemos também repetir os atos de fé nas orações da manhã, nas orações da noite e vez ou outra ao longo do dia. E devemos fazer esse ato de fé com verdadeira convicção. Devemos ainda, caros católicos, sempre ver as coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, maiores ou menores, devemos sempre ver todas as coisas com os olhos da fé e guiar a nossa vida inteiramente por ela. A esperança, por outro lado, a segunda virtude teologal, é a virtude sobrenatural pela qual, com nossa vontade, esperamos com plena certeza receber de Deus a vida eterna e os meios necessários para alcançar a vida eterna. E esperamos isso em virtude da onipotência e da bondade de Deus. Claro, podemos ter a virtude da esperança se nos propusermos a viver segundo a fé católica, se nos propusermos também a viver observando os mandamentos. A esperança é uma virtude sobrenatural, portanto, que nos é dada, que nos é infundida por Deus. A esperança está na vontade, que é também uma faculdade espiritual e não sensível. Portanto, tampouco a esperança se confunde com um vago sentimento. A esperança, caros católicos, se funda na fé. A fé que nos mostra a onipotência e bondade divinas e nos faz então confiar em Deus e no seu auxílio para a nossa salvação. A esperança se refere a Deus enquanto Ele é onipotente e bom. Deus tem em seu poder todos os meios para nos ajudar. Ele é onipotente e Ele quer efetivamente nos ajudar, Ele é bom. Podemos então esperar inteiramente em Deus se procuramos fazer a nossa parte. Deus nos dá os meios para deixarmos os nossos pecados, por mais que estejamos afogados neles. Nunca devemos perder a esperança. Deus nos dá os meios para avançarmos na virtude e para perseverarmos na graça
até a nossa morte. Para continuarmos vivendo com essa esperança firme, devemos pedi-la a Deus. Além disso, é preciso evitar a presunção, que é esperar a nossa salvação sem fazer esforço sério para sair do pecado. Por outro lado, devemos evitar o desespero, que consiste em achar que a nossa salvação é impossível. Para favorecer a virtude da esperança, devemos ter os olhos de nossa alma voltados para o céu, para desprezarmos as coisas desse mundo, para nos consolarmos nas dificuldades, para nos animarmos a sermos bons católicos. Devemos então ter os olhos fixos no céu, a nossa finalidade, para enfrentarmos as dificuldades, para nos animarmos a chegar ao paraíso. Devemos considerar realmente que a nossa verdadeira pátria é o céu e não essa terra. Devemos também, caros católicos, fazer o ato de esperança na oração da manhã, na oração da noite e vez ou outra ao longo do dia. Sobretudo quando nos vemos inclinados ao desânimo diante das dificuldades, para perseverar no bem. A caridade, por sua vez, é a virtude sobrenatural pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo por amor a Deus. A caridade, então, é uma virtude dada, infundida por Deus em nossa alma. A caridade, assim como a esperança, está na vontade, que é uma faculdade da nossa alma, que é uma faculdade espiritual da nossa alma. Também a caridade não se confunde com um sentimento mais ou menos intenso, mais ou menos vago, mais ou menos agradável. Não, a caridade é uma virtude sobrenatural, espiritual e não sensível. Pela caridade, amamos o bem supremo que é Deus. A nossa vontade, de fato, é feita para amar o bem. Pela caridade, amamos o bem infinito, amamos a Deus. Amando a Deus, amamos tudo o que pertence a Ele. Amamos a nós mesmos para servir melhor a Deus. Amamos o próximo na medida em que o próximo participa ou pode participar da bem-aventurança eterna. Amamos os anjos e santos no céu que já participam dessa mesma bem-aventurança. Amamos as almas do purgatório que aguardam ainda a última purificação para alcançarem o céu. Amamos aqueles que ainda estão nesse mundo porque podem alcançar a vida eterna. Amamos mesmo as criaturas irracionais na medida em que nos ajudam a servir a Deus. Não podemos, porém, amar os já condenados, pois não podem mais se salvar. Sobre a caridade e a sua ordem, falamos com um pouco mais de detalhe no domingo passado. A caridade é hoje, caros católicos, muito mal compreendida, como se fosse um mero sentimento ou simples palavras. Como dissemos, a caridade não é algo vago, e Nosso Senhor deixou isso bem claro quando disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, observa os meus preceitos. Aquele que ama a Deus faz, portanto, a vontade de Deus. Aquele que ama a Deus quer agradar a Deus fazendo a sua santa vontade. Para guardar a caridade é preciso pedi-la a Deus antes de tudo. Devemos também procurar fazer todas as coisas cada vez com uma intenção mais pura, isto é, por amor a Deus. Fazer todas as coisas com uma caridade cada vez maior. Devemos fazer atos de caridade também na oração da manhã, na oração da noite e ao longo do dia. Façamos então tudo por amor a Deus, como nos diz São Paulo: quer comais, quer bebais, fazei tudo por amor a Deus, para a glória de Deus. Pedimos então nessa coleta, caros católicos, aquilo que é essencial para a nossa salvação.
Sem a fé não pode haver esperança nem caridade. É impossível, então, amar a Deus se nós não acreditamos nele. É impossível esperar em Deus se nós não acreditamos nele. É possível que haja fé sem a esperança e sem a caridade, porque podemos deixar de esperar em Deus sem deixar de acreditar nele. Podemos estar em pecado mortal, odiando a Deus, mas continuar a ter a fé. Mas se tratará de uma fé morta que não nos levará ao céu. Podemos ainda ter a fé e a esperança sem caridade, mas serão também uma fé e uma esperança mortas que não nos levarão para o céu. Todavia, jamais podemos ter caridade sem fé, sem esperança. Sem a fé, sem a esperança, sem a caridade, caros católicos, impossível a salvação. Somente com a fé, a esperança e caridade poderemos alcançar as promessas divinas de que nos fala a liturgia de hoje tão abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.